Oi pessoal, a missionária Célia aqui falando com vocês. Estou aqui num trânsito bem engarrafado aqui em Maputo, então pensei em aproveitar esse tempo para falar um pouquinho com você. Uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração nos últimos dias, e eu já ministrei na nossa igreja em Gumbani uma série de 4 ministrações falando desse tema, falando desse tópico. Esse tópico são vozes. Deus nas últimas semanas, talvez mesmo nos últimos 2 meses, tem falado muito comigo que nós temos ouvido, nós constantemente ouvimos 3 tipos de vozes. Há muitas outras, mas quero destacar 3 tipos de vozes que moldam o nosso comportamento, moldam as nossas atitudes, moldam até a maneira como nós andamos, que determinam o nosso futuro, e especialmente nos impedem de ouvir a voz de Deus. É a voz do coração, a voz da razão e a voz do diabo. A voz do nosso coração às vezes fala tão alto, que sufoca o que seria a voz de Deus falando aos nossos corações. A voz do nosso coração fala baseado nas experiências que passamos na nossa infância, aquilo que carregamos desde o nosso crescimento, a nossa juventude, coisas que passamos, às vezes algum tipo de abuso, seja ele sexual, verbal, emocional. Isso produz marcas profundas que falam conosco ao longo da nossa vida. São vozes que nos impedem muitas vezes de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes são algum tipo de rejeição, algum tipo de abandono. A voz das nossas emoções, que muitas vezes nos faz perceber o mundo com óculos cujas lentes estão marcadas pelas experiências e às vezes deturpam aquilo que é a realidade. Então, a voz do nosso coração às vezes tem nos impedido de ouvir a verdadeira voz que realmente importa para nós ouvirmos. A segunda voz é a voz da razão. Nós pensamos baseado naquilo que nós sentimos. Então a voz do coração muitas vezes produz os nossos pensamentos, e a nossa razão muitas vezes nos afastam de Deus e nos impedem de ouvir a voz de Deus, e elas criam uma barreira. O ateu, por exemplo, ele ouve muito a voz da razão, e isso o impede de ouvir a verdadeira voz, a voz do evangelho, aquilo que pode levá-lo à salvação. Mas você pode dizer que eu não sou ateu, mas às vezes a voz da sua razão tem impedido você de, às vezes, dar um passo de fé, porque não, isso não pode acontecer, Deus não pode fazer isso. A voz da nossa razão muitas vezes nos impede de cumprir, de dar um passo de fé, de sair fora do barco e obedecer à vontade de Deus. A voz do diabo, essa sim fala todo o tempo. A voz do diabo às vezes aproveita-se de alguma fraqueza nas nossas emoções, aproveita alguma debilidade em nós e entra por aí. Às vezes aproveita a nossa razão e a fala por aí. Mas essas 3 vozes, as 3 podem falar ao mesmo tempo, ou uma de cada vez, mas o fato é que as 3 vozes, elas falam tão alto dentro de nós que muitas vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. Na verdade, eu digo muitas vezes para ser um pouco gentil, mas sempre elas nos impedem, porque quanto mais alto elas falam, mais nos tornam surdos para ouvir a voz de Deus. Elas tapam os nossos ouvidos. Mas muito bem, se eu tenho ouvido essas vozes, como eu posso fazer para me alinhar de modo que possa ouvir a voz de Deus? Filipenses 4:8 fala de que nós temos que o apóstolo Paulo, ele diz: tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu quero te aconselhar a usar este filtro, o filtro
da palavra de Deus, filtrar cada pensamento que ocupa a sua mente, cada voz que fala com você. E será que isso é real? Será que isso é puro? Será que isso é bom? Será que isso é santo? Será que isso é honesto? Será que isso é digno de louvor? Será que isto é de boa fama? Como diz em Filipenses, para que possa filtrar cada pensamento que é produzido por essas vozes que falam tão alto dentro de nós. Romanos 12 também diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu logo alerto, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, moldar, voltar a pensar, voltar aos princípios, quebrar a fundação para voltar a construir. Não é fácil, mas é tempo de nós pararmos de ouvir as vozes que falam tão alto dentro de nós para podermos ouvir a voz certa, a voz de Deus. Há muito mais a se dizer dentro desse tópico e dentro de cada uma dessas vozes, mas eu queria deixar essa rápida meditação aqui para você pensar. Espero que abençoe a sua vida de alguma forma. Que o Senhor abençoe a sua vida e oro sinceramente para que Ele possa falar com você através disso. Que o Senhor te abençoe. Pode deixar um comentário aí, vamos falando, que o Senhor possa ministrar a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe.